paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Em resumo, 1 Crônicas 20 é um capítulo conciso que realça as conquistas militares de Davi e o estabelecimento de seu domínio. A tomada de Rabá marca o fim da guerra amonita e a sujeição de Amon, trazendo mais riqueza e poder para Davi. A série de vitórias sobre os gigantes filisteus, descendente dos Refaíns, é significativa. Não apenas demonstra a continuidade do favor de Deus sobre Davi e seus homens, mas também simboliza a eliminação das últimas ameaças simbólicas e físicas à segurança de Israel, reminiscências da era pré-monárquica, o tempo de Golias. Essas vitórias consolidam a paz e a hegemonia de Davi sobre a região, preparando o terreno para a próxima fase de seu reinado. Este capítulo serve como um breve interlúdio de vitórias militares, antes de o cronista se aprofundar em questões mais complexas, como o censo e a construção do templo. Vamos à leitura. 1 Crônicas, capítulo 20. No ano seguinte, no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Joabe, à frente de um poderoso exército, devastou a terra dos amonitas e veio sitiar Raba. Joabe conquistou Raba e a destruiu. Davi tomou a coroa da cabeça de seu rei, a qual pesava um talento de ouro. Estava ornada com uma pedra preciosa, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Levou também da cidade muitos despojos. Quanto ao povo que lá se encontrava, fê-lo sair e colocou em trabalhos de serra, de picaretas de ferro e de machados. Fez o mesmo com todas as cidades dos amonitas. Em seguida, Davi voltou para Jerusalém com todo o seu exército. Depois disso, houve um combate em Gazé contra os filisteus. Então Sobocai, o Hussatita, matou Safai, um dos descendentes de Rafa, e os filisteus foram submetidos. Houve ainda uma batalha com os filisteus e Eucanã, filho de Jair, matou Laquimi, irmão de Golias de Gete, que tinha uma lança, cujo cabo parecia um cilindro de tecelões. Houve ainda o combate em Gete. Lá havia um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ao todo, 24. Também ele era da descendência de Rafa. Desafiou Israel e Jonatas, filho de Sama, irmão de Davi, o matou. Esses homens eram filhos de Rafa em Gete. Pereceram pela mão de Davi e de seus servos. Em resumo, 1 Crônicas 21 é um capítulo fundamental, que apesar de narrar um pecado de Davi, aponta para a fundação do templo. O censo pecaminoso retrata um pecado grave, instigado por Satanás, que reflete uma falta de confiança em Deus e uma dependência da força humana. Também traz castigo, mas misericórdia divina. A praga é a punição, mas a misericórdia de Deus se manifesta ao se arrepender e deter o anjo destruidor. Davi intercede, demonstrando humildade e liderança espiritual, pois intercede pelo povo, assumindo a culpa e oferecendo-se como sacrifício. Este capítulo é crucial, porque estabelece a base para a construção do templo, que é um tema central em Crônicas, mostrando que mesmo a partir de um pecado, Deus pode direcionar os eventos para cumprir seus propósitos. 1 Crônicas, capítulo 21. Levantou-se Satã contra Israel e excitou Davi a fazer o recenseamento de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, fazei o recenseamento dos israelitas, desde Bersabeia até Dan, e fazei-me um relatório para que eu saiba o número deles. Respondeu Joabe: O Senhor multiplique seu povo 100 vezes mais. Não são todos eles, ó rei meu senhor, os servos de meu senhor? Por que, no entanto, exige meu senhor isso? Por que sobrecarregar Israel de um pecado? Mas o rei persistiu na ordem que dera a Joabe. Joabe partiu e percorreu todo Israel. Depois retornou a Jerusalém e entregou a Davi a lista do recenseamento do povo.
Havia em todo Israel 1.100.000 homens aptos para o manejo da espada, e em Judá 470.000. Não fez o recensamento da tribo de Levi nem de Benjamim, porque a ordem do rei lhe repugnava. Deus não viu isso com bons olhos e feriu Israel. Davi disse a Deus: pequei gravemente agindo de tal maneira. Agora dignai-vos perdoar a iniquidade de vosso servo, porque agi em completa insensatez. Então o Senhor dirigiu a Gade, vidente de Davi, nesses termos: vai dizer a Davi: eis o que diz o Senhor, eu te proponho 3 coisas, escolhe uma delas e eu ta farei. Gade foi ao encontro de Davi e lhe disse: eis o que disse o Senhor, escolhe, ou 3 anos de fome, ou 3 meses durante os quais fugirás de teus inimigos e serás atingido por sua espada, ou ainda 3 dias em que a espada do Senhor ou a peste maltratarão a terra, e o anjo do Senhor devastará todo o território de Israel. A ti compete ver agora que resposta devo dar àquele que me enviou. Estou, respondeu Davi, numa cruel angústia. Ah, caia eu na mão do Senhor, porque imensa é sua misericórdia, mas que eu não caia nas mãos dos homens. E o Senhor mandou a peste a Israel. Em Israel tombaram 70.000 homens. Deus enviou a Jerusalém um anjo para destruí-la. Enquanto ele assolava, o Senhor que olhava compadeceu-se desse mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a tua mão. Ora, o anjo do Senhor achava-se perto da eira de Ornã, o Jebuseu. Davi, tendo levantado os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada em sua mão, dirigia contra Jerusalém. Então Davi e os anciões cobertos de saco prostraram-se com o rosto por terra. E Davi disse a Deus: não fui eu que mandei fazer o recensamento do povo? Fui eu que pequei, fui eu que fiz esse mal. Mas essas ovelhas, que fizeram elas? Senhor meu Deus, que vossa mão caia, portanto, sobre mim e sobre a casa de meu pai para castigar, mas não sobre o vosso povo. O anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que subisse à eira de Ornã, o Jebuseu, para lá levantar um altar ao Senhor. Davi lá subiu, de acordo com a ordem dada por Gade, da parte do Senhor. Ornã, voltando-se, viu o anjo, e ele com seus 4 filhos esconderam-se. Estava naquela ocasião debulhando o trigo. Quando Davi chegou perto de Ornã, este o viu, saiu da eira e se prosternou diante de Davi com o rosto contra a terra. Davi disse-lhe: cede-me o terreno de tua eira, para nela construir um altar ao Senhor. Cede-o a mim pelo seu valor em dinheiro, para que o flagelo se retire de cima do povo. Ornã respondeu: toma-o, que meu senhor, o rei, faça o que lhe parecer bom. Vê, dou os bois para o holocausto, os carros para a lenha e o trigo para a oblação, tudo te dou. Não respondeu Davi: quero comprá-lo pelo seu inteiro valor em dinheiro. Não tomarei o que te pertence para dar ao Senhor, e não oferecerei um holocausto que não se custe nada. Davi deu a Ornã um peso de 600 siclos de ouro pelo terreno, e Davi construiu lá um altar ao Senhor. Ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, que lhe respondeu, enviando fogo do céu sobre o altar de holocausto. Então o Senhor falou ao anjo, e este meteu a espada na bainha. Nesse momento, vendo Davi que o Senhor o tinha ouvido na eira de Ornã, o Jebuseu, ofereceu ali sacrifício. O tabernáculo do Senhor que Moisés construíra no deserto e o altar dos holocaustos que se encontrava nesse tempo no lugar alto de Gabaom. Mas Davi não pôde dirigir-se a esse altar para rogar a Deus. Tão aterrado ficara ao ver a espada do anjo do Senhor. Em resumo, 1 Crônicas 22 é um capítulo de preparação e transição. Ele destaca a santidade do local escolhido. A eira de Ornã, marcada pela interrupção da praga, é divinamente designada para ser o templo. O papel provisório de Davi, embora sendo um grande rei e guerreiro, ele não é o construtor do templo, devido à sua vida de batalha. No entanto, ele se dedica incansavelmente à coleta de recursos para a obra, demonstrando seu zelo. A sucessão designada de Salomão é claramente identificada, sendo ele o construtor do templo e o herdeiro do trono de Davi, uma promessa de paz e uma dinastia eterna.
Este capítulo é crucial, porque enquanto Davi não construiu o templo, ele lançou as bases para sua edificação, tanto material quanto espiritualmente, garantindo que a obra magna de seu reinado fosse realizada por seu sucessor, conforme a vontade divina. 1 Crônicas, capítulo 22. E Davi disse: É aqui a casa do Senhor Deus, e este o altar dos holocaustos para Israel. Mandou Davi que se juntasse os estrangeiros que viviam na terra de Israel, e designou trabalhadores para trabalharem as pedras que deviam servir para a construção da casa de Deus. Preparou também ferro em abundância, tanto para os pregos dos batentes das portas, como para travar as juntas, e uma enorme quantidade de bronze, e de cedros sem conta, pois os sidônios e os tiros lhe tinham enviado uma grande quantidade deles. Davi dizia: Meu filho Salomão é ainda um menino fraco, e a casa que se há de construir ao Senhor deve ser de uma grande magnificência, para ser ilustre e célebre em todos os países. Quero, pois, fazer os preparativos. Por isso, antes de morrer, ele fez grandes preparativos. Depois chamou Salomão, seu filho, e ordenou-lhe que construísse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Meu filho, disse-lhe ele, eu me tinha decidido a construir uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Mas a palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos: Tu derramastes muito sangue e fizestes grandes guerras. Tu não construirás uma casa ao meu nome, pois derramastes diante de mim muito sangue sobre a terra. Eis, nascer-te-á um filho, que há de ser um homem pacífico. Assegurar-lhe-ei a tranquilidade com todos os seus inimigos ao redor. Seu nome será Salomão, e durante seu tempo darei paz e calma a Israel. Ele me edificará um templo, será para mim um filho, eu serei para ele um pai, e firmarei para sempre o trono de sua realeza sobre Israel. Portanto, que o Senhor esteja contigo, meu filho, para que prosperes e construas o templo do Senhor teu Deus, segundo o que disse de ti, que o Senhor se digne conceder-te sabedoria e inteligência quando te fizer reinar sobre Israel, para que observes a lei do Senhor teu Deus. Prosperarás então, se te aplicares à observância das leis e dos mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés para Israel. Sê forte e corajoso, não temas, nem te amedronte. Eis que por meus esforços preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, bronze e ferro, em tal quantidade que se não poderia pesar. Preparei também madeira e pedras, e tu ainda acrescentarás mais. Tens a teu dispor uma multidão de operários, talhadores, pedreiros, carpinteiros e artífices hábeis em todas as espécies de ofício. O ouro, a prata, o bronze e o ferro existem em número incalculável. Vamos ao trabalho e que o Senhor esteja contigo. Davi mandou todos os chefes de Israel ajudarem Salomão, seu filho. O Senhor vosso Deus disse-lhe: Ele não está convosco? Não vos assegurou ele a paz em todas as vossas fronteiras? Com efeito, ele entregou nas minhas mãos os habitantes da terra, que atualmente estão sujeitos ao Senhor e ao seu povo. Aplicai-vos, pois, de todo o vosso coração e vossa alma a buscar o Senhor vosso Deus. Construí o santuário do Senhor Deus para trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus ao templo que será edificado ao nome do Senhor. Esse trecho dos Atos dos Apóstolos demonstra a expansão missionária e o dom do Espírito. O Evangelho se espalha para Samaria e o dom do Espírito Santo é confirmado através da imposição das mãos dos apóstolos, mostrando a continuidade e autoridade apostólica. A repreensão a Simão, o mago, estabelece um princípio importante contra a tentativa de obter dons espirituais por dinheiro. O episódio do eunuco etíope é crucial. Ele representa a evangelização de um gentil de alto status, vindo de uma terra distante. A explicação da Escritura por Filipe e o batismo imediato do eunuco mostram a universalidade do Evangelho e a prontidão de Deus em aceitar aqueles que o buscam sinceramente, independente de sua origem étnica ou social. A desaparição de Filipe e seu reaparecimento em Azoto ressaltam o poder e a direção sobrenatural do Espírito na obra missionária. Este trecho sublinha o dinamismo da igreja primitiva
e como o Espírito Santo estava ativamente dirigindo a expansão da mensagem de Jesus para além das fronteiras judaicas e samaritanas. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versículos 14 ao 40. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receber o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os 2 apóstolos que impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: Dai-me também este poder, para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terás direito nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrependa-te desta tua maldade e roga a Deus, para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração, pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Retorquiu Simão: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha a cair sobre mim. Os apóstolos, depois de terem dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e pregavam a boa nova em muitos lugares dos samaritanos. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: Levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: Aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: Porventura entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: Como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da escritura que ia lendo era esta: Como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco disse a Filipe: Rogo-te que me digas, de quem disse isto o profeta, de si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar, e principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: Eis aí a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: Se crês de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. Passando além, pregava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Esse trecho do Salmo 67 é uma poderosa declaração da ação de Deus na história para dispersar seus adversários e trazer alegria e exultação aos justos. Ele convida ao louvor de Deus, o Senhor que avança triunfalmente e governa sobre o deserto, simbolizando seu domínio sobre todas as circunstâncias. Salmo 67, dos versículos 2 ao 5. Levante-se Deus, eis que se dispersam seus inimigos, e fujam diante dele os que o odeiam. Eles se dissipam como a fumaça, como a cera que se derrete ao fogo. Assim perece os maus diante de Deus. Os justos, porém, exultam e se rejubilam em sua presença, e transbordam de alegria. Cantai a glória de Deus, cantai um cântico ao seu nome. Abri caminho para o que em seu carro avança pelo deserto. Senhor é o seu nome, exultai em sua presença. Nesse trecho de sabedoria, o autor garante que revelará a sabedoria de forma completa e verdadeira, sem mistérios ou enganos, desde sua origem na criação. Ele afirma que não é guiado por inveja, mas pelo desejo de compartilhar a verdade.
O autor se recusa a ser influenciado pela multidão ou por vãs conjecturas, defendendo uma abordagem baseada na verdade e na profundidade, em contraste com a futilidade da insensatez popular. Este trecho prepara o leitor para uma imersão mais profunda na natureza da sabedoria divina, convidando a uma reflexão séria e discernida sobre o que será revelado. Livro de Sabedoria, capítulo 6, dos versículos 22 ao 25. Mas eu vou dizer o que é a sabedoria e como ela nasceu. Não vos esconderei os seus mistérios, mas a investigarei até sua mais remota origem. Porei à luz o que dela pode ser conhecido, e não me afastarei da verdade. Não imitarei aquele a quem inveja consome, porque esse tal não tem nada a ver com a sabedoria. É no grande número de sábios que se encontra a salvação do mundo, e um rei sensato faz a prosperidade de seu povo. Deixai-vos, pois, instruir por minhas palavras, e nelas encontrareis grande proveito. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.